Bom dia, amados. Graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Você pode se pôr de pé. Dá um abraço aí nessa pessoa linda que está perto de você. Dá um bom dia. Aleluia. Muito bom estarmos aqui nessa manhã. Glória a Deus. Você deu um sorriso para ele ou para ela? Amém. Oh, aleluia. Oh. Glória a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor, amém? Vamos louvar aquele que é digno do louvor, da adoração. Glória a Deus. Você tem fôlego de vida nessa manhã. Aleluia. E nós precisamos que o Senhor te deu fôlego de vida nesta manhã, para que você se apresente a Ele. Amém? A palavra do Senhor lá em Salmos 20, verso 5 diz: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do Senhor Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Eu quero te dizer que a tua vitória já está estabelecida, a tua salvação já está estabelecida, porque Jesus declarou: tudo já está consumado. Olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, a tua vitória já está estabelecida. Aleluia. E a nós compete o louvor, compete a adoração. Nos nossos lábios precisa haver palavras de louvor, amém? Palavras de vitória, porque é isso que eu e você somos. Aleluias. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida ou para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, Ele te conhece, meu irmão. Oh, aleluia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus
e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida ou para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Diga, o Senhor conhece os que são seus. Você é do Senhor. Libera o som da tua voz. Me separou, me marcou no seu altar. Põe aí a mão no seu coração e declara: o Senhor conhece os que são seus. Eu sou Deus. Ouve a voz sincera de Um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, para servir. Para servir. Aleluias. Oh, você pode dizer: eu sou marcado. Eu sou marcado. Eu sou marcado. Aleluias. Somos marcados pelo Senhor. Somos escolhidos do Senhor. Aleluia. Somos amados do Pai. Aleluia. E você prestou atenção, querido, no que você declarou, que seja a tua voz que abra os céus. Você entende isso, querido? Você entende isso? Quando há uma genuína, quando há uma perfeita adoração, um perfeito reconhecimento de quem é Deus, nós abrimos os céus. Aleluias. Pela nossa fé no Senhor, pela nossa certeza do seu cuidado, do manifestar das suas mãos. Pela certeza da presença do Emanuel na nossa vida. Oh, aleluias. Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Oh, declare um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que
se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é santo, teu nome é para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, te adorarei. Jesus, aleluias. Santo, 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 maravilhoso, poderoso Deus. Nós cantamos pra ti, exaltamos teu nome, Jesus. Poderoso, majestoso, Cordeiro que nos limpa. Ele tira o pecado.
Sonda e conhece o nosso coração nesta manhã, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau. Oh, Senhor, e nos lava e nos limpa e nos restaura para a Tua glória, Senhor. Santo, Santo. Aleluias. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Graça e paz, amém? Você pode declarar comigo nessa manhã: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Declara para o seu irmão do teu lado: a alegria do Senhor é a tua força. Aleluias. Mas, irmã, como falar em alegria em meio a tanta crise? Como falar em alegria em meio à violência? Porque essa alegria, ela não vem de mim, ela não vem das circunstâncias, ela vem do Senhor. E é por isso que nessa manhã nós podemos aplaudir ao nome do Senhor mais uma vez. Nós podemos glorificar e exaltar ao Senhor e verdadeiramente nos alegrar. Porque mais uma manhã que a bondade do Senhor ela tem nos alcançado, mais uma manhã que as misericórdias do Senhor elas têm sido renovadas sobre as nossas vidas. E é por isso que somos separados, somos marcados e somos chamados, aleluia, para fazer a vontade do Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Salmo de número 95, para nós continuarmos adorando e glorificando o nome daquele que é, que era e que há de vir. Amém. Venham, aleluias, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que Ele conduz. Aleluia! Que honra e que privilégio, né? Sermos chamados de escolhidos, de separados, de povo do seu pastoreio. E por isso nessa manhã eu te convido a clamar comigo e a continuar adorando com as nossas orações a esse Deus. Espírito Santo de Deus, na manhã desse dia, nós queremos continuar exaltando o teu poder, a tua autoridade, a tua soberania e declarar, Senhor, que nós somos gratos pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos chamados de seus filhos, pelo privilégio de poder estar, Senhor Deus, na tua casa, glorificando e exaltando o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Obrigada, Jesus. Aleluias. Que flua o teu amor, que flua a tua presença em nós. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um fogo.
Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Você pode erguer as suas mãos. Oh, Ele me ama. Se alegre no Senhor. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare mais uma vez. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Sou sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Me ama, Ele
me ama. Aleluias, o Salvador me ama. Me alegro no Senhor. Nos alegramos em Ti, Jesus. Nos alegramos por tão maravilhosa obra de amor que o Senhor realizou por nós. Oh, aleluias, nos alegramos porque somos Teus filhos. Você pode dar um brado aí de vitória, de filho de Deus. Oh, porque você o recebeu e Ele te fez filho, te fez herdeiro, te fez vencedor. Aleluias. Você pode dizer: o meu nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluias. Oh, e contra essa obra perfeita, querido, contra essa obra perfeita, o teu inimigo, ele não pode. Amém? Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Pastora. Aleluia. Bom dia, queridos. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor nos ama. Você está convicto desse amor? Você tem convicção desse amor? Glória a Deus. Amém. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Como é maravilhoso ter um som de vida, né? Saindo do altar. Senhor, tocando as nossas vidas. Oi, Lu, tudo bem, filho? Tá com saudade. É muito bom estar nessa manhã com você, meu irmão, minha irmã. Essa manhã privilegiada que o Senhor nos dá para manifestar sobre nós mais uma dose da sua graça, do seu amor, amém? Você achou aí Apocalipse? Querido, é assim, Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim, entendeu? É a dica, deixei a dica para você, te ajudar. A palavra do Senhor declara assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Vamos ler aí o verso 2, por favor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos ler todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus. Você pode dizer assim: Senhor, eu quero ouvir. Fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus.
Amém. Amém, querido. Nós temos aí falado sobre as igrejas, né? As cartas do Apocalipse. E até aqui nós temos percebido que igrejas têm suas qualidades e seus defeitos. E que o Senhor está de olho em cada uma delas, né? Que Ele continua sendo o Senhor, mesmo naquela que tem qualidades e tem defeitos. E até aqui nós não vimos nenhuma repreensão, foi a igreja de Esmirna. Mas o resto tinha qualidades, mas o Senhor tinha repreensão. Nessa carta que nós vamos observar hoje, você vê que Deus não tem nenhum elogio para com ela. Você observou isso no texto? Nessa carta não há nenhum elogio, só há uma repreensão. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, querido? Porque como eu falei, o intuito da gente refletir sobre essas cartas é para a gente perceber, querido, que às vezes nós manifestamos algumas características dessas igrejas. Manifestamos coisas boas, mas também coisas que precisamos o quê? Nos arrepender. Porque em todo tempo o Senhor está dizendo à igreja, arrependa-te, né? Então fala para o seu irmão, há esperança. A graça ainda continua sendo derramada. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Então, Sardes, era uma cidade da Ásia, que tinha vivido seus momentos de glória, dotada de uma riqueza tal que havia se espalhado entre todos o seu poder. Isso até o século IV a.C. A partir deste momento, já não era mais tão importante. Havia um centro industrial de lã e tintura. Você está vendo por que o texto está falando sobre vestiduras brancas? Né? Porque era uma linguagem que eles entendiam muito bem. Deus, ele é assim, né? Ele pega algo para fazer uma linguagem compreensiva a quem ele está se comunicando, né? Então, havia nessa cidade um centro industrial de lã e tintura. Sua localização ajudava em sua importância, pois possuía várias estradas que conduziam a Roma. Religiosamente, era uma das cidades mais corruptas, porque adorava uma deusa chamada Cibele, conhecida como Diana. Essa era uma religião de mistério muito promíscua. Então, a igreja em Sardes estava dentro desse contexto, né? E o verso 1 de Apocalipse 3 fala aí: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de quem vive, mas estás morto. Como nós já temos visto, em cada carta o Senhor se apresentou de uma forma. Da forma como Ele queria o quê? Se manifestar e se revelar a essa igreja. Não é verdade? Você reparou isso? Lá no início, na igreja de Efésios, para Éfesos, Ele fala que Ele era quem? Abre lá, querido, volta lá e vê quem Jesus falou, quem Ele era para essa igreja. Oi? Aquele que tinha as 7 estrelas na sua mão e passeava entre os candeeiros, né? Ele queria se comunicar dessa forma a essa igreja. E na outra, vamos lá. Por quê? Porque essa igreja estava sofrendo a questão de perseguição e de morte. A outra igreja. Isso, e espada afiada de 2 gumes. Por quê? Porque nessa igreja estava havendo um contexto de heresia.
Então, ele precisa se manifestar como aquele que é a espada, aquele que é a palavra verdadeira. E aqui, ele se apresenta como ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras que têm nomes de que vives e estás morto. Aqui ele possui os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas. O problema principal dessa igreja é a profunda apatia espiritual, fruto de uma preocupação com o mundo, com a vida secular, com o luxo, com o bem-estar, que caracterizava a sociedade secular da época, não muito diferente dos nossos dias. Por que ele se apresenta como 7 espíritos? Porque tu diz que está vivo, mas está morto. E só quem pode tirar alguém de um estágio de morte é o Espírito de Deus. Por isso ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. E ele fala, ele está dizendo para essa igreja: eu não tenho simplesmente uma ressurreição para você, eu tenho uma plenitude de vida, porque 7 fala de plenitude, fala de perfeição, fala daquele que é o próprio Deus. Então o Senhor estava dizendo a essa igreja que ele tinha essa plenitude para ela, porque ela precisava ser ressuscitada, né? Então, que dentro do que a gente está falando não é diferente do contexto que nós vivemos hoje. Amém, querido? Quando uma igreja se torna apática, indiferente com as coisas de Deus, só há um meio de sanar, de voltar o avivamento pelo Espírito Santo. Fala para o seu irmão: Deus. Querido, essa notícia tem que ser a mais esperada do nosso coração, da nossa alma. Sabe? Como eu louvo a Deus. Eu não sei o que acontece com você quando você canta uma música. Existem músicas, querido, que são músicas que realmente fluem do trono de Deus. Essa música, digno é o Cordeiro. Essa pessoa, quando escreveu essa música, ela estava numa conexão com o trono, sabe? Porque ela canta a realidade da grandeza de Deus e ela canta uma esperança, sabe? Aquele que foi morto, aquele que reviveu, aquele que há de vir. Ela está proclamando a volta do Senhor. E essa tem que ser a maior expectativa do nosso coração. Esse era o problema da igreja de Sardes. Jesus vem a ela, dizendo que ele tem a plenitude do Espírito Santo. Ele soprou o Espírito sobre os seus discípulos. O Espírito Santo também é chamado no Novo Testamento como o Espírito de Cristo. Isso está lá em Romanos 8, verso 9, se você quiser anotar. Mas prevalece a dúvida: por que chamar de 7 Espíritos de Deus? Várias vezes isso se dá no livro de Apocalipse. Como eu disse, 7 se fala da plenitude de Deus, tá, querido? Por isso está aí essa questão dos 7 Espíritos, tá? Se a igreja de Sardes era apática e indiferente, Jesus vem dizer que ela precisa desesperadamente do Espírito. É Ele que é o dono da igreja, o único que dá razão de existir, mesmo vivendo em triste acomodação. Cristo diz à igreja de Sardes que está cuidando dela. Essa igreja, ela tinha aparência de viva, mas ela estava morta. Mas mesmo assim, ela é a igreja do Senhor. E quem está cuidando dela? Quem está cuidando dessa igreja? É o Senhor.
E isso precisa trazer dentro de nós a forma de olharmos para a igreja e tratarmos a igreja de uma forma diferente. Porque Cristo, mesmo ela estando morta, Cristo está cuidando dela. E, irmãos, só quem pode mudar a igreja é Cristo. Só Ele tem resposta de transformação. What is Bitcoin Faucet? Só Ele tem resposta Bitcoin de Faucet is the safest way to earn Bitcoin without any investment. How does it work? sabe? You visit a website called Faucet. They give you satoshis that are Bitcoin parts. You claim satoshis every interval of time. For example, every hour or every 15 minutes depending on the faucet. The only thing you have to do is solve a CAPTCHA. CAPTCHA is an image with letters or symbols you have to type in. After you reach a minimum amount of satoshis, you are able to withdraw them to your Bitcoin wallet. That is it. Simple, safe, and easy. Thumbs up if you like. Till next time. A igreja é a sua noiva e é ela que ele vem buscar. Sabe qual é o nosso mal, querido? O nosso mal é que a gente critica muito, a gente aponta muito e ora pouco. E intercede pouco. Porque a resposta para a igreja ainda continua sendo Cristo. E através da oração. Como eu falei, em todas as cartas, a vida da igreja, ela é revelada através das suas ações. Né? A igreja de Éfeso era uma igreja que aos nossos olhos era avivadíssima. Lembra? Ela tinha o quê? Crescimento. Ela tinha obras. Não é verdade? Ela era uma igreja que ela tinha um cuidado muito grande contra a heresia. Sabe? Ela não aceitava heresia no meio dela. Mas ela tinha algo que o Senhor repreendeu, que era o primeiro amor. Que coisa, né, irmão? Você acha que você trabalhando, você está envolvido com a obra, você está assim, você está assado, você está amando. Não, querido, Deus conhece o coração. É sempre o coração. Então, as igrejas, elas eram conhecidas por suas obras, elas eram reveladas pelas suas ações. Muitos de nós não gostamos disso. Mas todos nós nos revelamos por nossas ações. Às vezes nós somos muito bons em palavras, mas as nossas ações não condizem com as nossas palavras. E hoje nós vemos isso num contexto geral, irmão. A gente não está aqui para apontar A ou B, né? Até porque a Bíblia fala assim, examine-se. Porque o problema é que quando eu deixo de olhar para mim, eu só fico focando o erro do, enquanto que eu tenho o maior problema. Então, examine-se você. Olhe para você hoje. Amém, querido? E ver se as suas ações estão condizentes com as suas palavras. E isso como igreja, como corpo de Cristo na face da terra. Amém? Porque por mais que nós falamos que amamos alguém, né, nós cantamos aqui, é tão bom a gente cantar, Ele me ama, né? Mas e você o ama? Nós o amamos? A gente até diz isso, né? Só que as nossas ações é que vão revelar também esse amor. As nossas ações precisam revelar o amor que nós dizemos que nós temos por esse Deus, né? E o interessante é que a ação a respeito
daquilo que nós dizemos acerca de Deus em relação ao amor é a questão da obediência. Porque Jesus falou que aquele que me ama faz o quê? Vamos lá, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? Algumas traduções falam, guarda os meus mandamentos. Mas vamos botar uma coisa bem clara para que você possa entender. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Fala para o seu irmão, os mandamentos continuam valendo. Eles continuam valendo. Sabe? E os mandamentos é amar a Deus sobre e ao teu próximo. Porque se você estiver enquadrado nisso, você cumpre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, querido, eles não foram cancelados. Jesus, ele veio para praticá-los. E ele nos ensinou isso. Amém, querido? Então, nós precisamos mostrar, além das palavras, com as nossas ações. E as nossas ações, elas têm que falar de obedecer a esse amor que nós dizemos que temos. Amém? A fé vem antes da ação, mas precisa resultar em obras. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos pela nossa fé. Né? Pela fé no sacrifício da cruz. Somos salvos. Mas se nós temos essa fé vai ter que resultar em quê? Obras. Eu falo para o seu irmão, obras são ações. Amém, querido? Então, vai resultar nisso. Tá? Do contrário, não existe fé. E quais eram as obras da igreja de Sardes? O que vem a ser, ter nome de que vives e está morto. Sardes, querido, ela era conhecida por suas obras. Os trabalhos eram feitos para impressionar pessoas. O interessante é que, se você ver aí, você vai ver que o Senhor fala que ela tinha obras. Amém? Verso 2, né? Porque não tenho achado íntegras o quê? As tuas obras. Não é que ela não fazia nada, ela fazia alguma coisa. Só que diante de Deus, o que ela fazia não era íntegro. Quem já parou para entender a palavra íntegra? Já parou, querido? Já parou para pensar nessa palavra? Já? O que é íntegro? Isso aí, é ser inteiro, é ser completo. O Senhor está dizendo para essa igreja, a sua obra não é inteira. A sua obra não é completa. Ele está dizendo que não é íntegra. Por quê, querido? Aquele menino ali, ele é espiritual. Gente, ele ri, ele glorifica, ele aplaude. É uma coisa fantástica. Eu falo para ele que ele é pentecostal. Presta atenção. Os trabalhos dessa igreja eram feitos para impressionar a pessoa. Um problema comum para os indiferentes espiritualmente e tornar a igreja uma sociedade para impressionar outras pessoas. Eles podiam levar o nome de Cristo, ter uma boa reputação na sociedade, mas, na verdade, era uma igreja morta. Muitos dos membros nem crentes eram. Seriam o que chamamos hoje de cristãos nominais. Nominal vem da palavra nome. O dicionário diz que ser nominal é existir apenas em nome, não é real. Era isso que a igreja de Sardes era,
Uma igreja que só existia em nome, não era real. Muitos deles podiam até falar sobre Cristo, mas não possuíam nenhuma vida espiritual. Era uma igreja que, para a sociedade, a sociedade aplaudia, porque ela era uma igreja de obras sociais. É diferente do que a gente ouve hoje em dia, irmão? Não. Não. Porque o problema do homem é sempre o mesmo. Os tempos mudam, mas os comportamentos, as ações são as mesmas. Era uma igreja que ela estava perante a sociedade sendo aplaudida, mas ela não tinha vida espirituais. Há milhares de pessoas que vivem dessa forma, preocupadas com as coisas externas da fé. Sabe o que eu percebo, querido? Que nós somos tendenciosos a desequilibrar-se. Concorda? Amém? Se nós observarmos os movimentos da igreja, houve uma época que o movimento era do louvor. Quem lembra disso? Amém? Passou o movimento do louvor, né? Hoje, qual é o movimento? Já parou para ver qual é o movimento hoje? O que está sendo mais focado hoje no meio da igreja? Houve um movimento da unção, lembra? Né? São movimentos que vão e que vêm, que vão e que vêm. Nós somos tendenciosos a desequilibrar, irmão. Nós precisamos ter um louvor de vida. Amém? Nós precisamos ter unção. Nós precisamos ter libertação. Nós precisamos ter cura. Nós precisamos ter o pacote completo do Evangelho. Porque se nós só focarmos num lugar, nós seremos mancos. Nós seremos desequilibrados. Nós precisamos, como disse a Ana Paula, assisti a mensagem ontem, poderosa. Nós precisamos equilibrar a balança. Equilibrar a balança. Querido, há problema da igreja fazer obra social? Claro que não. Isso não é problema. Mas o centro da igreja não é isso. Eu tenho que olhar para isso, mas eu também tenho que olhar para a questão da vida espiritual da igreja. Né? Algumas pessoas hoje são contra o templo. Porque fala que a igreja está presa em quatro paredes. E eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão a você que ouviu de mim até hoje essa frase. Porque eu recebi uma chicotada celestial, irmão. E essa corrige. Esse negócio de falar que a igreja está presa em quatro paredes. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você passa na igreja? Você está preso em quatro paredes? Você está vendo como é que a gente é? Ó, a gente é, irmão. A gente é. E de vez em quando Deus fala assim, filho, é para cá, não é para lá. Sabe? É deixar Deus conduzir essa história. Sabe por quê, querido? Quando você fala de igreja de quatro paredes, você está dizendo do templo. Só que quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. E essa igreja está reunida aqui 2 vezes na semana. Quantas horas? Por semana. Quantas horas? 6 horas. Não,
Não, no templo. Tá. A gente tem 6 horas na semana. Quantas horas você tem na semana, irmão? Já fez a conta? Eu não parei para pensar. Depois você faz essa conta aí e me passa, que eu não posso fechar isso com você agora, não. 168 horas. De 168 horas, quantas horas você passa na semana na igreja? 6 horas. O que você faz com o resto das horas? 162 horas você está onde? Fora do templo. Então a igreja não está entre 4 paredes. Foi para mim também, Elton. Foi para mim também. Então, quando vinha esse papinho, a igreja tem que sair de 4 paredes. Você fala assim, cria vergonha nessa sua... Porque você não vive. Você não vive, eu não vivo. Mas sabe qual é o problema? É que essa igreja que se reúne 6 horas, ela só funciona 6 horas. E se ela funciona só 6 horas, claro que o efeito dela não vai ser efetivo. Porque a gente precisa funcionar todas as horas. Porque a igreja ela vai acontecer onde eu estiver, irmão. Porque eu tenho uma mensagem, não é o pastor. Eu tenho uma mensagem. Quem tem a mensagem aqui da glória a Deus? E essa mensagem, o que você tem feito com ela? No resto das horas que você está fora do templo. Então, o problema não está com a igreja, a estrutura, irmão. O problema está comigo. Está com você que não se assume. Talvez, não esquenta não, irmão. Hoje é dia de ressurreição, aleluia. Eu tive que ressuscitar, querido, porque eu levei na cabeça. Eu falei, Senhor, mas eu vou viver. Porque eu escolho a vida todo dia. Né? Então, presta atenção, irmão. Você está vendo como é que nós somos tendenciosos a desequilibrar? A gente precisa ouvir e falar, Espírito Santo, me traz entendimento dessa frase. Porque a gente precisa ter cuidado. Quantos me perdoam? Amém. Porque a verdade foi revelada a nós. Você quer ver quando o evangelismo vai funcionar na igreja? É quando eu e você entendermos isso. Porque por mais que você venha fazer evangelismo na igreja, evangelismo é quantas horinhas? 2 horas. Mas olha quanto tempo você tem fora disso. E esse evangelismo, ele precisa continuar. Irmão, toda a ação com a igreja, fala para o seu irmão, querido, aprenda a amar a igreja. Aprenda a amar a igreja que o Senhor te plantou. Seja comprometido com ela, porque você só tem compromisso com ela umas 6 horas. Então, para com esse negócio. A igreja, hoje é um papo diabólico, irmão. É um papo do cão. Que a igreja me suga. Não, querido, se você olhar na sua agenda, não é a igreja que te suga. São as prioridades erradas. São prioridades erradas, irmão. Querido, é só ser sincero. Contabiliza o tempo que você passa numa rede social. Contabiliza o tempo que você passa em entretenimentos. Aí você vem me dizer que é a igreja que te suga. Seja sincero, seja verdadeiro com você mesmo. Coloque prioridade naquilo que tem prioridade.
essa igreja achava que estava viva, mas estava morta. Porque só levava nome de igreja, não era real, querido. E isso pode estar acontecendo comigo, com você hoje. Por que não ser real? Porque ela tinha nome, ela só existia por nome. Mas qual era a mudança que ela estava fazendo dentro do contexto que ela estava? E ela estava dentro de um contexto de idolatria. Mas essa igreja não causava diferença. Ela tinha um diferencial no social, mas no espiritual nenhum. Irmãos, se não houver espiritual, está tudo morto. Sem o espiritual está tudo morto, porque tudo começa pelo Espírito. Jesus veio para resolver o nosso problema. O nosso problema é que éramos mortos espiritualmente. Não tínhamos conexão com o Pai. O nosso espírito estava separado do Pai. Jesus veio e resolveu esse problema. E eu preciso atentar para a minha vida espiritual, querido. Porque se eu não atentar para isso, irmão, olha para fora. Pessoas fazem obra social. Kardecistas fazem obra social. E eles creem que é fazendo isso que eles serão recompensados e salvos de como é que eles falam? De uma volta, né? Porque eles acreditam na reencarnação. Vão voltar mais evoluído, melhor. Não, querido. Nós fazemos a obra social, mas a obra espiritual, ela é fundamental. Porque eu posso levar a obra social e você olha para o mundo e você vê isso. A gente quer resposta econômica, a gente quer resposta social, a gente quer tudo, querido. Presta atenção, o homem pode adquirir cultura, o homem pode adquirir entendimento, mas o homem se perde na sua própria cultura. O homem se perde na sua própria sabedoria. Se o homem não tiver Cristo, ele está perdido. E ele pode ser primeiro mundo. Ele pode ter tecnologia, ele pode ter ciência, ele pode ter educação, mas se ele não tem Cristo, ele está morto. E essa igreja, o mau testemunho gerado por essas igrejas nominais, ou mesmo por pessoas assim, faz com que o crédulo ouça as palavras maravilhosas de salvação, mas não capta o conhecimento, pois não há vida nela. Tem nome de que vive, mas está morta. Querido, quando eu estava orando, estudando essa palavra, falei, Senhor, misericórdia de mim. A palavra precisa estar viva em nós, irmão. Jesus falou assim, se você crê em mim, e o interessante é que o crer em mim, Jesus deixou muito claro, é crer em mim como diz as não é como eu acho, nem como eu penso. Porque muita gente vai dizer que crê em Cristo, irmão. Mas crê em Cristo, o Cristo que ele criou para ele. O Deus que ele criou para ele. Jesus foi enfático. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior vai fluir o quê? Então ele está dizendo que tudo que sair de mim vai produzir o quê? Vida. Mas eu preciso crer em Jesus, como diz as não como eu penso, não como eu acho. Mas é como as Escrituras dizem. E a palavra tem sido pregada. Glória a Deus. Amém, irmão? A palavra tem sido pregada. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas qual é o efeito que essa palavra tem feito nessa sociedade? Aí é a hora da gente se examinar. Para saber se essa palavra tem sido vida em nós, para ser vida no outro. Dr. Willie Barclay disse: uma igreja está em perigo de morte quando começa a adorar o seu próprio passado. Quando está mais preocupada com as formas do que com a vida. Quando ama os sistemas mais do que ama Jesus. Quando está mais preocupada com o material do que com as coisas espirituais. Este, sem dúvida, é o perfil da igreja de Sardes. E se a igreja são as pessoas, quantos de nós não estamos neutralizados por idolatrarmos nosso passado com Cristo? Essa igreja, ela tinha um problema, ela era saudosista. Você tem saudade? Lá atrás, quem já fez esse perfil? Já? Nossa. Eu era tão mais, né? Eu fazia tanto. A igreja era diferente. Irmão, quando a gente começa a ficar preso lá atrás, é que a gente perdeu a expectativa de futuro. E a realidade, a igreja tem que estar sempre olhando para onde? Porque nós temos uma expectativa de um futuro muito excelente. Querido, Atos dos Apóstolos é sobrenatural e extraordinário. Glória a Deus. Mas a Bíblia tem uma promessa para os últimos dias. Que o avivamento que foi derramado lá será extraordinário no nosso tempo. É no nosso tempo. É para o nosso tempo, porque nós estamos no último tempo. E é o tempo de uma grande colheita. Irmão, eu amo o passado, porque eu vejo Cristo cuidando de mim. Mas eu tenho que me deliciar no presente. Porque uma palavra que ontem eu ouvi no culto de ação de graças foi certeira. Porque a única coisa que eu e você temos hoje é o hoje. O passado, já disse, né? Já foi, não volta mais. O presente é hoje. O futuro nessa terra, eles só são planos. Agora, o meu futuro eterno é certo. Não é plano, é real. Ele já existe. Agora, o que vai acontecer com a minha vida nessa terra aqui em relação ao futuro, é só planos, que eu nem sei se vai acontecer. Você sabe? Então, o que eu preciso amar? O hoje. Hoje tem que ser o dia do melhor culto nesse lugar. O hoje, porque é o hoje que Deus está me dando. É o agora. Tem que ser a melhor entrega, a melhor oferta. É hoje, querido. Sabe? Então, eu tenho que amar esse hoje que Deus me deu, porque hoje é a minha oportunidade. Eu não sei se amanhã eu a terei. Eu não sei se amanhã eu a terei. Confirmo que é revelação, irmão, que está saindo do trono. Glória a Deus. Aleluia. Fala mesmo, Espírito Santo. Fala a tua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então, essa igreja, ela estava nisso. Fala para o seu irmão, o melhor tempo é o agora. Porque você tem muita coisa para fazer para Cristo. Hoje. É hoje. Não é a música da Ludmilla, hein? Tá pensando que eu não sei. Tá? Mas é hoje, irmão. No melhor sentido da frase. Para a glória de Deus.
Amém, querido? É isso aí. Né? E se essa igreja, se dizemos para nós mesmos, já fizemos tanto, você se lembra? Misericórdia. Quem já falou isso? Já fez tanto, irmão? Não fez nada. Se você está vivo é porque Deus sabe que você pode produzir mais. Amém, querido? E por que não fazemos hoje? Por que nós não podemos fazer hoje? Fala para o seu irmão, afinal, estamos vivos. Amém? A igreja morta, a igreja de zumbis, essa igreja de Sardes, o interessante, não havia nela perseguição. O texto falou de alguma perseguição? Não. Havia alguma acusação? Não. Tinha apóstolo falso? Não. Tinha profetisas enganadoras e hereges? Não. Sardes não tinha esse problema. Por quê? Porque quem é que não tem problema, irmão? Oh, aleluia, revelação, né? Quem é que não tem problema? Quem está morto. Por que essa igreja não tinha nada? Porque ela estava morta. Nada a incomoda, nada a afeta. Por quê? Porque ela está morta. E morta no pior sentido. Porque nós precisamos estar mortos, amém? Mas morto para o quê? Para o pecado. Mas essa igreja estava no pior sentido, porque ela estava morta para a vida de Deus. Então, nada, não tinha nada. Né? Então, aqui nós podemos aprender que Deus não virá para os nominais. Jesus não virá para os nominais, irmão. Aqueles que têm nome, mas não são. Pergunta para o seu irmão, igreja, fala para ele assim, igreja, você é real? Você existe? Aleluia, né? Isso é para você pensar, irmão. Aí você fala com o papai. Papai, eu sou real, eu existo. Né? Deixa Deus falar nesse negócio aí. Ele afirma que não tem nada a ver com os falsários, mas dá uma forma de recuperação. Versículo 2 e 3. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Fala assim para o seu irmão, primeiro passo para sair da morte espiritual. E essa morte é cristão apenas de nome, tá? Está aí descrito por Jesus. Ser vigilante. Com muito amor e carinho, eu quero que você faça um exercício, porque você está vivo. E quem está vivo se mexe. Você vai pegar no ombro desse seu camarada que está aí do seu lado e vai dizer para ele assim, acorda. Porque ser vigilante é isso. Acorda. Para quem está morto, tem que acordar, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Tá? Ele está dizendo aqui, acorda. Reconheça a verdade sobre você. Reconheça a verdade sobre você hoje.
sobre a sua vida espiritual diante de Deus, sobre quem é você no corpo de Cristo, como está você hoje. Amém, querido? Reconheça essa verdade. Geralmente, o nominal não quer descobrir o quanto de falta de objetivo e de razão tem a sua fé. Principalmente, não pode aceitar que está longe do espírito de vida, não pode reconhecer que, apesar de suas boas obras, ainda é infrutífero. A igreja que está morrendo ou está morta precisa despertar da sua condição. Precisa perguntar para si mesmo o que saiu errado, o que mudou desde o começo brilhante. Então é tempo, querido, de examinarmos, de parar e ver a real verdade de como nós estamos hoje, diante do Senhor. Chega do negócio de ficar de lembrança. Ah, como era bom lá na casa. Ah, como era bom lá na tenda. Querido, como é bom aqui nesse tempo. Eu não sei qual foi o teu bom, né? Eu não sei qual foi o teu bom. Mas olha como é bom esse tempo. Amém? Onde Cristo está, a vida. Amém, querido? Então, que nós possamos, nesse tempo, olhar a nossa condição e acordar. Fala para o seu irmão, é acordar verdadeiramente. Amém? E a segunda ordem é matar as obras, pois não eram íntegras, tá? Vale a pena lembrar que a Bíblia nos ensina que não há valor em boas obras quando cheias de má intenções. Esse pessoal estava fazendo boa obra para ser bem visto aos olhos dos homens. Fala para o seu irmão, Deus sonda o teu coração. Tá? Por isso, nem tudo que os homens estão aplaudindo ou está tendo resultado nesse mundo quer dizer que Deus está aprovando, irmão. Porque Deus é aquele que sonda e conhece o coração, a motivação real do coração. E nenhum de nós podemos julgá-la. Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Você está entendendo? Não é o homem que está falando das igrejas, é o próprio Cristo. É Cristo que está olhando para a igreja, falando o diagnóstico dessa igreja. Porque só Deus sonda e conhece o coração. Nós podemos falar do fruto. O fruto que está se apresentando, mas a motivação pelo qual alguém está fazendo alguma coisa, só Deus sabe. E Deus sabia que essa igreja, a motivação era errada. A motivação era só para ser aplaudida pela sociedade, pelas pessoas, ter reconhecimento humano, mas não tinha nada a ver com um coração voltado para Deus. Então, que nós possamos matar as nossas obras que não são íntegras diante de Deus. Irmão, porque isso pode estar acontecendo comigo e com você. Deixa o Espírito sondar e conhecer aí. Amém? Em nome de Jesus. Para a gente ir para o final, os versículos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes, olha, sempre há o remanescente. Fala para o seu irmão, sempre haverá o remanescente. Porque no meio de gente morta, a gente viva. Olha aí o que a Bíblia fala. 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apesar de gente morta, havia gente que estava... Tá, querido? A indiferença não tinha contaminado todo mundo. Havia um povo fiel no meio dessa igreja. E os fiéis da terra dão glória a Deus?
Aleluia. Olha bem, querido, o interessante é que a indiferença era causada pela contaminação, ou seu preferir pelo desejo de se equipar às coisas e à vida oferecida pelo mundo. Foi dessa forma que Sardes havia manchado suas vestes, e os que não haviam se contaminado poderiam andar de branco com Cristo. Para quem ama o pecado, o céu pode parecer monótono. Amém, irmão? Para quem ama o pecado, o céu pode parecer monótono. E essa é uma das modas de nossa época. Dizer que as coisas puras, brancas, símbolo para o puro, são monótonas. Os nominais contaminam suas vestes com o desejo de ser igual ao mundo. Fala para o seu irmão, não tem como ser. A igreja não tem como ser igual ao mundo. Não estou falando? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas há 3 prêmios para os que permanecerem. O primeiro, quais são os prêmios? Olha aí, querido. Eles serão vestidos de branco. Som. Meu Pai e dos seus anjos, quando nós chegarmos na glória, nossa vida será visível aos olhos de todos e esses saberão o que fizemos às escondidas, tanto as coisas boas como as más. E Jesus declarará para todo o universo: esse pecador é meu. Foi isso que ele prometeu fazer. Amém? Assim como em toda a carta ele diz: o que tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito. Querido, presta atenção. A Bíblia fala de recompensa para aquele que se manter o quê? Fiel. Mas a Bíblia fala de correção e punição para aquele que não for fiel. Irmão, se você tem problema com correção, com disciplina, você tem problema com a Bíblia. Resolva com ela. Resolva com a palavra, com aquele que escreveu essa palavra. Mas hoje a palavra de Deus para nós é: quem somos nós? Dentro do contexto da igreja de Sardes, nós somos nominais, nós somos igreja real do Senhor, nós temos verdadeiramente vivido para o Senhor e não se contaminado com as coisas desse mundo, buscando viver longe do pecado, buscando viver longe do que desagrada o coração de Deus e sendo uma igreja real, nas obras e na motivação correta dessas obras. Ou nós somos a igreja que está morta? Até para o morto existe solução nessa manhã, nesse lugar. Porque aquele que tem os 7 Espíritos de Deus está no nosso meio. E Ele tem poder para te ressuscitar nessa manhã. Basta você ver a sua real condição e falar: Senhor, eis-me aqui, ressuscita-me para a glória do Teu nome. Vamos nos colocar de pé. Essa